Olá, a aula de hoje vai ser uma introdução aos dados bivariados. Começo por ler a tarefa inicial que diz: Associação entre classificações. A Ariana está a fazer um estudo estatístico. Nesse contexto, já registou 10 respostas de colegas acerca da classificação obtida aos módulos P1 e P2 de Matemática no ano letivo passado. Os dados obtidos são os apresentados na tabela seguinte. E depois temos aqui os alunos, a Ana, a Helena, o Rui, o António, o Pedro, e depois a classificação no módulo P1 e no módulo P2. Então a Ana no módulo P1 teve 10, no módulo P2 teve 9, já a Helena no módulo P1 teve 11, no módulo P2 teve 15, o Rui teve 12, no módulo P1, 13 no módulo P2 e assim sucessivamente. A linha 1 copia o seguinte referencial para o caderno e completa o gráfico colocando os pontos em falta. Cada ponto irá corresponder a um nome. E depois temos aqui um referencial em que no eixo das abscissas recebe aqui o título classificação P1, no eixo das ordenadas classificação P2. E também temos já aqui marcado um ponto que corresponde às classificações do António. Para representar os pontos, vou recorrer aqui a uma ferramenta de construção geométrica que é o famoso GeoGebra. Então vou selecionar aqui as duas colunas e vou criar a lista de pontos. Já estão a aparecer aqui os pontos, mas vou ter que modificar o zoom. E reparem, temos que ter 10 pontos. Deixem-me cá ver se faltou algum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cá estão os 10 pontos. Estão representados os pontos. A linha 1 era isto. A linha 2. Parece-lhe existir alguma associação entre as duas variáveis? Justifique a sua resposta. Perante a observação do gráfico, podemos ver que, à medida que as notas do módulo P1 aumentam, as notas do módulo P2 também aumentam. De facto, se representarmos aqui uma reta de regressão linear com a lista que acabamos de inserir, reparem que temos aqui uma reta crescente. Então, estes pontos meio que definem esta reta que aqui está. A reta crescente, podemos inferir que, à medida que as classificações P1 aumentam, a classificação P2 também tende a aumentar. Pensem então que esta associação entre classificações sugere que um bom aluno no módulo P1 também vai ser um bom aluno no módulo P2. Neste tema, como vimos na tarefa anterior, os dados bivariados são dados que resultam da observação de duas características, ou seja, duas variáveis sobre cada unidade estatística. No caso de pretendermos estudar duas variáveis simultaneamente, os dados observados aparecem sob a forma de pares de valores. A amostra de dados bivariados pode ser representada por x1 pelo par x1y1, x2y2, etc. até xn yn. O gráfico que representa e organiza este tipo de informação tem o nome de diagrama de dispersão ou nuvem de pontos, em que no eixo das abscissas temos a variável independente, no eixo das ordenadas temos a variável dependente. Vamos agora ver um exemplo de um exercício típico. Um stand tem 8 microcarros para venda. O diagrama de dispersão ao lado mostra a idade em anos e o preço em euros dos microcarros. 21.1. Identifica a variável independente e a variável dependente do estudo. Então, nós temos aqui o diagrama de dispersão. Então, temos aqui este referencial em que no eixo das abscissas temos a idade dos anos e no eixo das ordenadas temos o preço. E reparem, normalmente com os carros é assim, quanto mais tempo tem o carro, maior é a sua desvalorização. Porque o carro também vai começando a dar problemas, vão sendo preciso mudar velas, ou o próprio motor do carro começa a enfraquecer e então o carro perde o seu valor. E aqui é a mesma coisa. Com o passar dos anos, o preço vai diminuir. Então quer dizer, o que é aqui dependente do quê? O preço
é que diminui da idade do carro. Por essa razão, na 21.1, a variável dependente vai ser o preço em euros, e a variável independente, a nossa variável independente, vai ser a idade. Portanto, a idade do carro em anos. 21.2. Quanto custa o microcarro que tem 4 anos? Eu venho aqui ao eixo aqui das abscissas. O carro que tem 4 anos é refere-se aqui, portanto, este ponto aqui, estamos a falar aqui desta observação, e o preço dele é facilmente visto que é 2.000 euros. 21.3 representa numa tabela os dados do diagrama de dispersão. Aqui na tabela vocês podem pôr a disposição na vertical, e comecem aqui por pôr a variável independente, o x, por esta ordem, e depois põem a variável dependente, o y. Mas também podiam colocar a tabela com esta vista, com este aspecto, em que tinham aqui o x e tinham aqui o y. Até por questão de espaço vou fazer desta segunda forma. Então agora há aqui o x, que eu chamei x, mas vou ser aqui fiel ao enunciado, e é a mesma idade. Depois, por baixo, temos o preço em euros, a idade em anos e o preço em euros. Agora, se me pedem para representar os dados aqui na tabela, então eu vou da esquerda para a direita no gráfico localizar os pontos. O primeiro ponto está localizado precisamente aqui. Então, logo no primeiro ano, o preço deste carro era 8.000 euros. No segundo ano, já baixou para 4.000 euros. Portanto, isto é o preço em euros. No terceiro ano, temos um carro de 3.000 euros e também temos um carro com a mesma idade no valor de 4.000 euros. Depois, no quarto ano, portanto, aqui com 4 anos temos no valor de 2.000 euros. No quinto ano temos um carro com 2.000 e outro carro com 3.000. E por último, temos um carro com 1.000 euros. É tudo no vídeo de hoje. Depois, no próximo vídeo, vamos continuar com a parte do coeficiente de correlação linear. Até uma próxima.